Eu gostei bastante de ser essa discussão, porque ela é difícil o pessoal chamar pra isso. Total, total. Tem algumas confluências, né? Pelo menos a gente acredita que existem, discutindo fé, discutindo ciência, não são necessariamente inimigas em tudo. Mas eu acho intrigante esse tipo de debate. Só, desculpa te interromper. A fé, ela tá só relacionada à religião ou a Deus? Ou eu posso estender fé em outros conceitos? Fé em alguma teoria, ou fé em, sei lá, ou ela é intrinsecamente relacionada à religião? O termo fé, pelo menos como é usado na literatura bíblica, fala de confiança. A fé é literalmente confiar. Né? Literalmente confiar. Confiar sem ver. Você confia em alguém. Então, assim, você pode ter uma evidência de que aquela confiança tem uma base. Sim. Então, por exemplo, você pode confiar que a sua mulher não vai, sei lá, te abandonar. Você confia... Que meu filho vai seguir os meus passos, sei Isso, lá. ou que seu... Vai ser corintiano. Ou então que seu sócio na empresa não vai te passar a perna. Certo. Você tem uma confiança que é baseada na evidência. Agora, sei lá, sua mulher é uma pessoa que, sei lá, sai por aí, não diz pra onde. Então o teu sócio faz umas jogadas lá que você não consegue entender e tal. Você perde essa confiança, né? Porque alguma evidência tira essa confiança de você. A ideia de fé é a ideia de confiar em algo. Então a gente tem fé em Deus, essa é a linguagem que é usada na Escritura. A linguagem para fé no Novo Testamento não é necessariamente uma linguagem sobre a crença na existência de Deus. Geralmente é uma linguagem sobre confiança no caráter e na pessoa de Deus. Então não é dizer eu confio que Deus existe, não é? Eu acredito que Deus existe. Isso era posto já. Isso era posto. Isso era posto, não se questionava. Até falar de ateísmo no mundo antigo é uma coisa até um pouco anacrônica. Sabe? Um pouco complicado, Eu sei que para os romanos, por exemplo, qualquer um que não aceitasse a religião romana era considerado ateu. Porque tinha aquela questão da divindade do imperador. Os primeiros cristãos foram perseguidos sob a acusação de ateísmo. Porque não... Não tem nenhum Deus. Vocês não adoram César, não adoram os nossos deuses, não participam de nossos cultos. Então vocês não creem em nada. Na verdade, os próprios judeus já tinham problemas com isso, porque a grande questão é que você tem uma confluência religiosa politeísta muito grande na questão da imigração indo-europeia, tal, não sei o que você tem um politeísmo que sempre tem a trindade, não é trindade, né, mas aquela trinca de deuses, né, o triteísmo, que são os mais importantes, né, que aí é o deus criador, o deus da guerra e a deusa da fertilidade. Então, para todos os povos que foram colonizados pelos romanos, eles conseguiam fazer aquela coisa. Tanto que o pessoal fala, não, Zeus é Júpiter. Não é exatamente Júpiter, mas eles fizeram um amálgama ali pra fazer não sei o quê. Chegaram lá pra conquistar os judeus, lá na coisa. Isso. Como assim? Eles ficaram tipo... Que história é essa? Cadê o deus da fertilidade de vocês? Tem um. E aí os judeus viraram um problema por causa disso. Entendi. Porque eles não tinham como... E aí falaram, não, porque a divindade do imperador representa o deus coisa. E eles falaram, não. E aí ficou aquela briga. O judaísmo ele tinha uma religião muito visível, né? Porque tinha muita ritualística no judaísmo. Então tinha sacerdotes, tinha um templo, tinha... Então isso ajudava a ver a religião. Você conseguia ver a religião judaica acontecendo. Entendi. O cristianismo era muito diferente, né? O Deus era o Deus invisível, né? Adorava um Deus que não se manifestava em imagens. Havia essa acusação de ateísmo e havia a acusação de canibalismo também, né? Porque eles... Por quê? As três principais críticas ao cristianismo no período primitivo é que eles eram ateus, canibais e incestuosos. Nossa. Então eles comiam a carne e bebiam do sangue de um tal de Cristo aí. Entendeu? Faz sentido. Tá. E eram casados com as mulheres que eles chamavam de irmãs. Que tratavam como família, como irmã e tal. Olha só. O que parece uma loucura, né? Eles não entendem metáfora simples que história é essa. Mas esse era um nível de... mas também tinha tradução da língua. Os caras nem... Não acho que era só língua, é porque existia um nível de ruptura muito grande com grupos minoritários em termos de religião, né? O cristianismo começou como uma religião bem minoritária. Não era uma religião oficial do Estado. O Estado aprovava as religiões. Não é? Então o cristianismo era tratado como seita. No livro de Atos dos Apóstolos, o cristianismo era uma seita, era um grupo de maluco. Não é? Até cristão era um termo ofensivo. Era um xingamento. Esse povo aí que quer ser esses pequenos cristos aí. E no começo ainda era tido como uma vertente do judaísmo, né? Sim, como uma seita do judaísmo. É isso. Então, o cristianismo, e aí voltando a gente saiu do ponto, né? O cristianismo, ele apresenta a existência de Deus como um dado objetivo, assim. Isso existe, Deus se revela na natureza, é a palavra de Paulo em Romanos 1, né? Deus se revela por meio da criação. Então, isso vem dos Salmos, vem do judaísmo de forma geral. Eles olham para a natureza e o entendimento dos povos antigos é que ou a natureza era confundida com a própria divindade, então tem o Deus do trovão, o Deus do raio, esse tipo de coisa, e você tinha essa relação quase que mercadológica com o Deus, né? Então eu vou entregar um sacrifício e ver se chove.
entregar um sacrifício. Ou se interpretava como a natureza sendo uma manifestação de alguém muito poderoso, né? De um Deus poderoso que tinha aspectos de bondade. Ele dava sol para as colheitas, ele dava água, dava vento, que era gostoso de sentir no rosto, mas ele também entregava a violência do trovão e as tempestades que inundavam. Então se cria alguma coisa sobre o poder, a criatividade, a beleza, a ira, a bondade de um ser divino, único ou vários, por meio da revelação da criação, né? Então assim, não existe muita discussão sobre ter fé para crer em Deus, ou no mundo antigo, ou mesmo no Novo Testamento. Deus era um dado objetivo para eles. Entendi. A fé era, esse Deus está trabalhando para o meu bem, né? Até a linguagem de Hebreus 11, né? Ter fé é ter a confiança de que ele é galardoador, ou seja, de que ele é recompensador. Fé é basicamente isso. É crer que quando as coisas vão mal, quando tudo sai do eixo, quando a vida não tá legal, quando... Pô, a gente tava falando agora de catástrofes terríveis, né? Blumenau e tal. Essa semana, eu tava viajando, eu tava com a minha família e um bebê de 6 meses da família da minha esposa veio a óbito, né? Aí ficou família terrível, todo mundo triste. Mas é nessa hora que, na linguagem teológica, que a fé se manifesta, né? O que é fé? É quando o seu filho de 6 meses falece, é quando um maluco maldito entra numa creche com um machado, entendeu? E é por isso, cara, é por isso que eu preciso acreditar no inferno, entendeu? É por causa desse tipo de gente. Cara, é nessas horas que aí a fé é colocada em teste. Eu creio mesmo que Deus é bom, que Deus está cuidando do mundo, que Deus tem um plano para essa história toda, né? Isso é fé. Isso é uma coisa que a gente acredita para além das evidências, que às vezes as evidências da vida comum querem nos apresentar o contrário. Então, a gente crê porque a Bíblia diz, porque Deus revelou, e eu acredito nisso. Agora, fé para dizer, eu tenho fé que Deus existe, para mim, é a explicação mais lógica e racional da existência. Entendi. Pirula certamente vai ter outra interpretação das coisas. Mas para mim, crer em Deus não é fé. Assim como para Paulo não era, assim como para o salmista Davi não era. Para mim, fé é justamente essa crença que ele é o bondoso, o galardoador que virá nos recompensar. Que ele tá do teu lado. Que ele é bondoso e que está cuidando de nós. Que não é tudo uma ilusão, de que ele não tá brincando comigo, ou que ele é um sádico nos céus, montando uma história de um tal de Jesus que morreu só pra me sacanear. Entendeu? Isso é fé. Eu creio que isso é realmente um ato bondoso do Deus vivo cuidando de nós. Isso. Agora, crer que ele existe, pra mim, não é isso que a Bíblia chama de fé, exatamente. Entendi. Agora, pro Pirula, completando sobre a ciência, né? Até pra gente tentar